É uma satisfação imensa. Peço até perdão aos irmãos, porque sou um pouco ausente da oração aqui. Por conta do trabalho mesmo, das atividades aqui, pastoreio, aqui a congregação Presidente Kennedy, mas vou mais voltar às orações aqui com nosso amigo pastor Portela. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor Antônio José, a todos os irmãos que fazem parte aqui da oração. O texto que Deus tocou no meu coração está baseado em Atos, capítulo de número 12. Eu vou ler apenas o versículo de número 5 para a gente ganhar tempo, tá? Eu vou dar um título dessa mensagem, o poder da intercessão. Sabemos que a oração, irmãos, ela é fundamental na vida de um cristão. A palavra de Deus é o seguinte: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja continua oração por ele a Deus. Meus queridos amados irmãos, os irmãos conhecem a história muito bem sobre Pedro, nosso amado irmão Tiago, que já tinha sido morto, né? Por conta do rei Herodes. E agora Pedro estava preso na prisão, né? Já tinha ali a sentença dele que ia ser executado. Mas, meus amados irmãos, a igreja, ela fazia o quê? A oração. A oração, irmãos, ela tem um poder fundamental ainda para mudar o quadro da situação. Quando a igreja toma essa decisão de orar, de buscar, de ter essa intimidade, esse relacionamento com Deus, irmãos, pode ter certeza que a oração do justo, ela pode muito se significar. Aparentemente, irmãos, a gente às vezes não está vendo o agir de Deus, que às vezes nós trazemos até questionamento, né? Será que realmente Deus está ouvindo a oração? Será que Deus está trabalhando? Deus, ele trabalha, irmãos. Até no silêncio Deus trabalha. O próprio Isaías 64:4 diz que desde a antiguidade nunca se ouviu falar um Deus além de ti que trabalha dia e noite para aquele que nele espera. O teu Cristo é o Cristo que está trabalhando. Eu não sei qual é a causa que você tem enfrentado na sua vida, mas esse provérbio vai dizer que os olhos do Senhor estão em todo lugar, nós contemplando os bem e os maus, né? Então, meus irmãos, a igreja ela estava em oração. A igreja primitiva, irmãos, ela crescia de uma forma tremendamente, porque ela tinha esse segredo, ela tinha essa comunhão, essa unidade, né, de estar em oração. Observe que o texto vai dizer que ele estava o quê? Sendo guardado na prisão. É tanto, irmãos, que estava guardado que ele dormiu. Ele conseguiu dormir, ou seja, aqui fala também da questão da confiança. Nós temos que confiar em Deus. Por mais que às vezes a gente está enfrentando uma adversidade, ou seja, uma oposição, estamos passando pelo deserto, mas nós temos de confiar que Deus está conosco e que Deus ele pode mudar o quadro da situação. E aí aqui entra o contexto também de saber esperar. Porque observe que ele estava preso na prisão, tinha soldados ali vigiando Pedro, e Pedro ele estava confiando, ele disse, eu vou dormir, eu vou descansar, né? Isso fala da questão da espera, irmãos, de confiar. Eu vou abrir um parênteses aqui, irmãos. O irmão Rafael estava falando ali do Salmo 27, e aconteceu comigo uma situação nessa semana que eu disse, Jesus, é só o teu trabalhar mesmo. Eu trabalho numa empresa, irmãos, e quando eu entrei na empresa, eu assinei os papéis para conseguir um plano de saúde. E aí, eu precisei, essa semana, do hospital, e eu fui procurar. Quando eu cheguei ali, meu nome não estava constando no sistema. Aí eu fiquei muito atribulado, irmão, você não tem ideia, porque eu vim alguns dias doente, eu estava precisando ser consultado pelo médico. E aí eu tive de ir para a UPA, irmãos. E aí uma irmã chegou para mim e disse assim, irmão Júnior, faça o seguinte, vá lá para a UPA do Conjunto Ceará, porque lá a UPA do Conjunto Ceará, ela se confundiu, irmão. Aí ela disse para mim que a UPA do Conjunto Ceará era nova e que tinha poucas pessoas lá na fila. Meus irmãos, eu peguei o carro, fui para a UPA. Quando eu cheguei lá, irmãos, estava lotado. Cheguei lá 4h30 da tarde, fui sair depois de 9 horas da noite. Penso numa cadeira de espera, irmãos. Aí eu disse, Jesus, aí Deus falou comigo, irmãos, olha, aprenda a esperar. Aí me veio aquele texto lá de Tiago que fala sobre a chuva temporária e seródia. E aí vai dar o exemplo de Jó, que Jó, ele soube esperar, né, meus irmãos? E ainda já disse assim, ainda que ele me mate nele, eu vou esperar. E o próprio salmista, ele diz assim, eu esperei no Senhor com paciência. E ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Então ali Deus falou comigo que eu tinha de esperar. Irmãos, toda espera tem um processo.
tem um tempo, mas tem o melhor da história. Quando eu cheguei para ser atendido, irmãos, né, com o médico, que eu passei as informações para ele, e aí eu gosto de andar, irmãos, com a minha agenda, a agenda do nosso pastor Antônio José, a agenda do Tempo Central. E aí ele ficou observando aquela agenda, irmãos. E aí ele olhou assim para mim e disse, olha, você é cristão, né? Eu sou, pela misericórdia. Aí você é da igreja, sou da Assembleia de Deus do Tempo Central, e aí me apresentei para ele. E aí aquele médico disse, olha, eu sou do Tempo Central também. Meus irmãos, eu fiquei tão feliz porque ali eu tirei todas as minhas dúvidas com o médico. Você sabe que o médico, no máximo que pode ficar, irmãos, em atendimento, é entre 10 a 15 minutos. Aquele médico, irmãos, ele ficou quase 1 hora comigo ali naquele hospital, passando informação, e Deus me usou também para aquele médico, né? Deus me deu uma palavra, aí eu entendi o mistério de Deus, irmãos. Às vezes Deus nos coloca em certas situações e que às vezes a gente quer questionar. Às vezes a gente quer questionar com Deus. Jesus, por que eu estou aqui neste lugar? E Deus, ele não quer, irmãos, que nós questione. Deus, ele quer que a gente interceda e que nós devíamos estar confiando e esperando nele. É isso que aconteceu. A igreja estava em oração, na casa de irmã Marta ali, os irmãos orando, a família intercedendo, enquanto ele estava ali preso. Mas o texto diz que ele estava sendo guardado. Eu quero te dizer aqui nessa tarde que você está sendo guardado pelo Senhor. Você está sendo protegido pelo Senhor. O Salmo 116 diz que Deus, irmãos, ele ouve a nossa oração. E ele se inclina para ouvir a nossa oração. A sua oração, ela não é em vão. Ela tem um endereço certo, irmãos. E você vai ter recompensa de Deus pela sua perseverança. Você não pode desistir da sua casa, da sua família. Às vezes o médico ele pode dar um diagnóstico, mas a última palavra quem dá é o Senhor. É o Senhor que dá a última palavra. Creia nesta tarde que Deus está no controle de todas as coisas. E o texto vai dizer lá na frente, mano. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz da prisão, e tocando a Pedro do lado, o despertou, dizendo, levanta-te depressa. E caíram das mãos as cadeias. E disse o anjo, cinge-te a ata das tuas sandálias. E ele o assim fez, e disse mais, lança as costas a tua capa, e segue-me. Meus queridos e amados irmãos, Deus guardou Pedro na prisão. Eu quero te dizer, irmãos, abrir mais um parênteses aqui, mais um ponto. A pior prisão que tem de um homem não é uma prisão física. Né? A gente conhece alguns presídios aí de forças armadas, né, do governo federal, como ali Mossoró, né, Natal, Mato Grosso do Sul, Rondônia. Mas eu quero dizer, irmãos, que a maior prisão está na mente. Por isso que o salmista Davi, ele diz, Senhor, tira a minha alma da prisão para me poder te louvar, para me poder te glorificar, para me poder te exaltar. Eu quero falar aqui para você que nesta tarde, deixa Deus trabalhar na sua vida, meu amado. Deixa Deus trabalhar na sua família. Não abale o teu coração, porque quem dá a última palavra é o Senhor. Você se lembra daquela palavra que veio para Marta e Maria quando Lázaro estava já morto? Jesus disse, essa enfermidade, ela não vai ser para a morte. Essa enfermidade, ela não vai ser para a morte. Eu não sei o que é que você tem enfrentado. Se é o desemprego, né? Se é uma guerra, se é um conflito, uma batalha espiritual. Mas eu te digo aqui que há poder na oração. Nós vamos estar aqui levantando clamor junto em unidade. E Deus vai trazer resposta para a tua vida. Meus irmãos, para a gente finalizar, eu quero ler o Salmo de número 5. Deus fala muito comigo neste Salmo, que é o Salmo de Davi. Salmo de número 5, verso 3, diz assim, ó. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. E pela manhã me apresentarei a ti. E ele vai dizer, e vigiarei. Isso é forte. Pela manhã ouvirá a minha voz. E pela manhã me apresentarei a ti. Nós sabemos que Davi, irmãos, ele orou 3 vezes ao dia. Isso vai dizer lá no Salmo 55, quando ele diz, de tarde e de manhã e ao meio-dia clamarei e ele ouvirá a minha voz.
Deus está ouvindo a tua voz. Pode ter bilhões de pessoas sobre a face da terra, mas o Senhor, Ele conhece a sua voz. Quando você entra no teu quarto e fecha a tua porta e vai orar ao teu Deus em secreto, o texto diz que Deus, Ele se inclina para ouvir a sua voz. Entenda uma coisa, meu amado irmão, minha amada irmã, nessa tarde de oração, nessa corrente de oração, Deus está contigo. Ele te diz, não temas porque eu sou contigo. Eu te esforço, eu te ajudo e eu te sustento com a destra da minha justiça. De tarde, de manhã e ao meio-dia, orarei, clamarei e ele ouvirá minha voz. Deus está trabalhando na sua vida. E para finalizar, irmãos, eu adquiri a revista dos obreiros e aqui está uma história ali, eu acho que você já ouviu essa história, sobre nosso amado irmão George Muller, né? George Muller amava tanto a oração que não dispensava esse momento por nada. E numa ocasião, a mulher estava orando em seu quarto de oração, Muller estava orando em seu quarto de oração, em uma época em que a sua fama já era notória. A rainha da Inglaterra foi então à sua casa e a sua empregada bateu na porta, no seu quarto, dizendo, Senhor Muller, a rainha está na sala, querendo falar com você. Ele respondeu, diga à senhora rainha que agora não posso, pois estou falando com o rei dos reis e não vou atendê-la. Em vez de a rainha odiar Muller, passou a admirá-lo por esse comportamento. A rainha disse a seguinte frase, que ficou famosa, um homem de joelho vale mais do que um exército armado. Estas palavras foram emitidas pela rainha da Inglaterra, depois que conheceu a história da oração desse homem de Deus. Meus queridos amados, nós legado, irmãos, uma história. E nós só vamos deixar esse legado, irmãos. Nós só vamos fazer a diferença se a igreja entender esse mistério, irmãos, da oração. Então, meus irmãos, eu quero aqui agradecer a Deus pela oportunidade. Deus guardou Pedro, irmãos. Deus guardou Davi. Deus guardou Ana. Deus guardou muita gente, irmãos, por intermédio do poder da intercessão. Tá bom? Então, vamos orar, irmãos, fazer oração. Maravilhoso Deus, Criador dos céus e da terra. Senhor, aqui nesse momento eu quero te agradecer, Senhor, pelo retorno da vida do irmão Samuel. Pai, muito obrigado pelo livramento, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Senhor, eu quero te apresentar todos que estão inscritos no canal Pão Diário. Senhor, todas as famílias, Senhor, todos os pedidos de oração. Eu te apresento a vida da irmã Valda, Senhor, tua filha. Restaura a saúde da tua filha, faz conforme a tua vontade, ó Deus. Pai, eu abençoo, aleluia, a Secretaria de Saúde, Senhor, do nosso estado. Pai, eu oro pelas autoridades, Senhor, eu oro pela Câmara dos Vereadores, pela Câmara dos Deputados, Senhor. Eu intercedo, Senhor, pelos leitos, Senhor, pelos hospitais, pelas UPA, Senhor, neste momento, ó Pai, eu quero te pedir, Senhor, ajuda este homem, ajuda esta mulher, Senhor, esse homem que está desempregado, que o Senhor venha abrir as portas, que o Senhor venha ajudar, Senhor, que o Senhor venha mover. Deus, a tua palavra diz, Senhor, que tu é o Deus que supre todas as necessidades. E eu quero te pedir, Senhor, abençoa a vida deste homem, abençoa a vida desta mulher, Senhor. Não deixa faltar nada, meu Senhor. Meu Senhor, entra com ação, com providência. Faz, Senhor, o impossível se tornar possível, Pai. Abre porta onde não tem porta, Senhor. Nos ajuda nesta caminhada, Senhor. Nos ensina a perseverar, nos ensina a confiar em Ti, nos ensina, Senhor, a viver na Tua dependência. Pai, a Tua palavra diz que o salmista, ele disse, eu esperei com o Senhor com paciência, e Ele se inclinou para mim, ouviu o meu
clamor. Deus, vem ouvir o clamor deste homem, vem ouvir o clamor desta mulher, Senhor. Vem ajudar, Senhor. Vem, Senhor, sustentar com a palma da tua mão, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos meus amigos que pedem oração, o projeto Neemias, Senhor, aquela casa de recuperação. Deus, eu quero orar pelas crianças do irmão Rony. Deus, abençoa o irmão Rony, Senhor. Abençoa essas crianças, Senhor. Deus, abençoa a nossa congregação. Dá o crescimento, Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós oramos pelo ar-condicionado desta igreja, Senhor. Tu é o dono do ouro e da prata, Jesus. Tu pode mandar o recurso. Nós estamos aqui, Senhor, nesse projeto, nesse propósito, Senhor. E eu creio no Deus que tudo pode. Por isso, ó Pai, ouve a minha oração aqui neste momento, ó Pai. E é assim que eu te agradeço, porque teu é o reino e o poder e a glória para todo sempre. Amém.